O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns doutores da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar o copo, jarra, vasilha, cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está bem longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos vós, compreendei uma coisa: o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, as imoralidades, os roubos, os assassinatos, os adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, por que os teus discípulos sentam-se à mesa e comem sem lavar as mãos? Esta pergunta, nesse contexto do Evangelho, para um assunto em si tão trivial, provoca a nossa curiosidade. E porque os fariseus se dirigiram a Jesus como se ele fosse responsável pela higiene da mão dos seus apóstolos. E porque o evangelista achou por bem registrar esse episódio insignificante como se ele devesse interessar aos futuros seguidores de Jesus. E afinal, por que algo tão pequeno ocupa o tempo e a atenção de Jesus e agora vai ocupar nosso tempo e nossa atenção? Na verdade, se os discípulos estivessem com as mãos sujas, nós até podíamos dar razão aos fariseus e aos doutores da lei do ponto de vista da higiene. Mas a questão era outra. Eles tinham transformado esse simples hábito em um ritual religioso e transformado esse ritual em uma tradição obrigatória e transformado essa tradição em uma lei que condicionava a salvação das pessoas. É como se uma mãe dissesse ao seu filho pequenino: olhe, se você não lavar as mãos antes de comer, você não vai para o céu. Ora, Jesus, uma das suas primeiras preocupações foi justamente purificar a fé de seu povo, libertá-la de costumes, tradições que se tinham amontoado através dos séculos
e que desviavam a atenção para o único mandamento que salva a pessoa: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Eles tinham acumulado centenas de prescrições, calcula-se em cerca de 400. Segui-las era prova de fidelidade a Javé. Desobedecer a elas era incorrer em risco da própria salvação. Além disso, essas prescrições foram criadas e impostas pelas autoridades religiosas, pelos doutores da lei, de tal maneira que estava nas mãos deles, a condenação ou a salvação das pessoas. Inadmissível para Jesus, que passou todo o tempo proclamando a salvação de qualquer pessoa, não depende de nenhum ser humano, não está nas mãos de ninguém, somente do Pai misericordioso. Aí nós começamos a entender. Estamos assistindo à indignação de Jesus. Aparências exteriores, ritos, prescrições, normas, formalidades, tudo isso pode expressar uma fé autêntica, mas pode também, e isso acontece muitas vezes, encobrir, disfarçar segundas intenções, intenções malévolas de poder e de domínio. Jesus condenou essa hipocrisia não só por meio de palavras, mas também por meio de atitudes. Vez por outra ele transgredia a tradição do seu povo, quando estava em jogo o bem maior da pessoa. Certa vez, lembram, ele curou um paralítico e mandou que ele levasse para casa o seu leito. Era sábado. Nenhum trabalho era admitido. E daí? Aquele pobre homem teria que ficar esperando até o dia seguinte. Aquele pobre homem teria que abandonar o seu leito na rua e seguir a pé para casa. Aos doutores da lei que vieram reclamar, Jesus deu essa resposta: hipócritas, com as vossas tradições anulais o verdadeiro mandamento de Deus. A lei foi feita para servir ao homem, e não o homem para servir a lei. Assim falou Jesus. Vamos ver um exemplo diante dos nossos olhos. Consideremos esse altar, onde estamos celebrando a Eucaristia. Segundo a tradição litúrgica, a preparação dele exige certas normas estabelecidas. Deve estar forrado com 2 toalhas, sendo de cor branca, sendo de linho. Sobre o altar devem ser colocados 2 castiçais de vela acesa e o livro ritual da celebração. A roupagem do padre constava de 6 peças: o âmbito, a alva, o manípulo, o símbolo, a estola e a casula. 6 peças sobre o corpo. Aqui eu reduzi a 2, a alva e a estola. É interessante, é importante que haja essas normas, porque se deixasse ao critério e ao gosto de cada um, seria uma grande confusão. Mas o problema não está aí. O problema é quando aparece uma autoridade religiosa, ou então um fanático legalista, para declarar: se essas normas não forem rigorosamente seguidas, a missa não será válida. Não serão válidos consagração e comunhão, e o padre incorrerá em um pecado grave. Vejam só, o que é acidental, o que é secundário, pretendendo barrar o efeito da graça. Dizer se Deus está ou não está ali. Aí nós compreendemos a reação indignada de Jesus. Ele sabia bem
Como isso acontece? Quantas vezes coisas acidentais, coisas secundárias ameaçam a autenticidade da prática religiosa e a pureza da fé. A nossa fé se fundamenta na misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus não pode ser manobrada por pessoas inescrupulosas com a finalidade de controlar a consciência do povo. Mais de 20 séculos se passaram. E aí, esses fatos foram superados, mas na verdade não desapareceram. Foram substituídos por outros, semelhantes e às vezes até mais refinados. Hoje existe uma verdadeira indústria de maquiagem para fabricar aparências. E graças à sua altíssima tecnologia, esses meios são capazes de fazer que uma coisa pareça ser outra coisa. Capazes de converter um ateu em um homem piedoso. Um político corrupto em uma vítima de perseguição. Um canalha em um santo. Um palhaço em um personagem respeitável. Um psicopata em um mandatário de uma nação. Uma mulher assassinada pelo seu marido, inculpada da própria morte. Uma adolescente violentada em prostituta. Capaz de mudar anjos em demônios, demônios em anjos. Tudo é uma questão de maquiagem. Jesus uma vez disse também: eu não vim abolir a lei, eu vim aperfeiçoá-la. E a seguir nos ensinou como é que nós podemos garantir essa perfeição. Como é que nós podemos avaliar costumes, regras, normas, leis, tradições, prescrições, liturgias, seja o que for, colocando-as na balança dos valores essenciais da vida. E como o valor supremo da vida é o amor, é a fraternidade, tudo deve ser avaliado à luz desse mandamento. Ama teu próximo, amai-vos uns aos outros. O resto passa, o resto é passagem. Todas as normas estabelecidas são como muletas. Enquanto nós precisarmos, para sermos mais seguros, usar dessas muletas, elas são importantes, elas devem ser usadas, são indispensáveis. Mas quando o dia amadurecermos na fé e formos capazes de caminhar seguramente na consciência do nosso dever, jogamos fora as muletas, não precisamos mais dela e começamos a aprender a ser livres e caminhar livremente. A pessoa é livre até o ponto em que ela tem o domínio pleno de si mesma. É nesse sentido que Santo Agostinho escreve assim: ama et fac quod vis, ama e faz o que quiseres. São Francisco de Assis nunca precisou seguir nenhuma regra, porque ele vivia em plenitude a regra que está acima de todas e dispensa todas as demais, a perfeição do amor. Minhas irmãs e meus irmãos, se nós formos avaliar nosso crescimento espiritual pela obediência a normas e prescrições, nós vamos ser semelhantes a máquinas, tecnicamente perfeitas, mas surdas, mudas, frias, distantes. Nós não somos máquinas, somos organismos vivos, lançados para o futuro, de crises e incertezas, em busca da perfeição, com uma fome insaciável de Deus e carente de atenção e de ternura. Isso nós somos. O nosso modelo são os santos. Os santos eram rigorosos com eles mesmos e tolerantes com os outros. Eram severos na sua autoimagem, no seu autojulgamento, mas incapazes de julgar e condenar as outras pessoas. Eram sem desculpas para justificar seus erros, mas cheios de misericórdia diante dos erros alheios. Um dia no tribunal do sumo sacerdote,
Quando Jesus estava sendo julgado, uma testemunha levantou a voz e disse: esse homem subverte o povo. E essa acusação foi decisiva para a sua condenação. Ele subverte o povo, ele muda a mente das pessoas, ele trocou a imagem de Deus, a que estávamos acostumados há milhares de anos, por uma outra concepção inspirada na misericórdia e na compaixão. Ele não pode estar no meio de nós. Ao final do Evangelho, Jesus declara: hipócritas, não é o que entra de fora que contamina o homem, mas o que sai de dentro dele. O que sai de dentro de nós é, sobretudo, o eco da voz da nossa consciência, aprovando e aplaudindo o bem que nós fazemos e condenando o mal que nós praticamos. E esse eco vem acompanhado da sentença final que nos julgará. Nenhuma lei nos julgará, ninguém nos julgará, nem padre, nem bispo, nem pastor, nem rabino, ninguém. Somente o Pai da misericórdia. E a sentença que ele deixou pela boca de seu filho foi essa: tudo o que vocês fizerem ao irmão mais pequenino, vocês estão fazendo a mim. Amém. A minha alegria de poder, todos os domingos, celebrar essa Eucaristia com vocês, me leva a lhe fazer um pedido, para você curtir esse vídeo e inscrever-se na TV MTC. Você está contribuindo para a formação da classe trabalhadora, está contribuindo também para ampliar a consciência de que nós devemos comunicar nossos valores, nossas convicções, nossos sonhos, e isso tudo através dessa fabulosa tecnologia. Curta esse vídeo e inscreva-se na TV MTC. Muito obrigado.